Olá, meus crescentes, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre 6 sinais que já estavam ali e a gente só não sabia que era autismo. Então, antes de ir pro vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixa seu like, comentar, deixa seu comentário e compartilha com pelo menos mais uma pessoa, tá bom? Então, sem demora, vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Então, eu separei aqui 6 sinais que a gente já via no Bernardo desde bebezinho, mas a gente não sabia que era autismo. Alguns eram bem evidentes e faziam com que ele fosse bem diferente. Outros não. Outros a gente só deduziu que aquilo era um sinal do autismo depois do diagnóstico. Que a gente associou, então por isso que ele fazia isso. Então sabe, quando você faz aquelas associações. Alguns foi depois do diagnóstico, a gente foi entender um pouco da dinâmica, sabe? Por que a dinâmica era um pouco diferente. Mas uns eram bem evidentes e até incômodos, sabe? Eu não sabia o que fazer, ou como lidar com aquilo. Era algo bem difícil, tá? E o primeiro é o mais difícil de todos e foi o que ele tem até hoje. Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, já corre e me segue. Vou deixar meu Instagram aqui. Corre lá, me segue. Mas quem me acompanha lá no Instagram tem visto como tem sido nossos dias, tem sido bem difíceis por conta de privação de sono. E é o sinal que ele mais tinha, sempre teve desde o nascimento, tá, gente? Desde o primeiro dia do Bernardo de nascimento foi isso, foi luta. E tem sido até hoje, que é dificuldade para dormir, tá? Então, esse dificuldade para dormir é o principal sinal que sempre esteve ali. Desde que o Bernardo nasceu, sempre foi presente. E sempre foi de um jeito que me assustava, porque eu não entendia. Eu falava, gente, ele é uma criança, ele precisa dormir de noite. Eu falava várias vezes pra cima disso. Não, mas tá errado. Ele precisa dormir de noite, ele precisa dormir. Porque teve épocas que ele trocava o dia pela noite. Então ele até dormia melhor, mais de dia. E passava a noite em claro. Ele dormia, tirava uns cochilos bons de dia, mas à noite em claro. E eu falava, tá errado, a criança precisa dormir à noite, porque à noite dizem que o cérebro desenvolve, né? As células se multiplicam, a criança cresce, a criança desenvolve partes essenciais no cérebro durante a noite no sono e no sono REM. Sono REM, esse famoso sono REM, que ele nunca teve. Ele nunca teve. Então, assim, essa privação do sono que algumas mães têm só no início da maternidade, depois, né, elas têm a dádiva, a graça, elas são abençoadas com a graça de Deus para dormir. A criança começa a dormir, eu nunca tive. Eu e a Cindy nunca tivemos. Então, desde que o Bernardo nasceu, tem sido luta. Eu durmo picado hoje em dia, tipo 2, 3 horas, intercalando com a Cindy. E foi isso desde que ele nasceu. Teve épocas um pouco melhores, como eu falei, que ele trocou um pouco o dia pela noite, então quando dava umas 5, 6 horas da manhã ele dormia. Então teve épocas sim que a gente dormia até 11h30, meio-dia, porque era o horário que ele estava dormindo, e a gente dormia junto com ele. Quando ele estivesse dormindo, eu estava dormindo, para descansar. Isso foi quando ele tinha 2, 3 meses, foi essa época, tá? Mas à noite ele sempre acordou de 1 em 1 hora, 1h30. O intervalo que ele dava era de 1 hora, 1h30, 2 horas. Esse sempre foi o máximo que o Bernardo dormiu. E sempre num sono leve, aquele sono que fica resmungando, que fica mexendo. E sempre foi aquela dificuldade de não poder mexer na cama. Você não podia mexer, porque se você mexesse ele acordava, então dava medo até de mexer. E não podia fazer nenhum barulho. Um pingo que caísse ele acordava. E era uma tortura. Então eu nunca tive aquela coisa de o menino dormir e você colocar na cama, igual colocar na cama dele no berço. Ele nunca dormiu no berço. Ele sempre precisou de alguém encostando nele para ele dormir. E isso é uma característica do distúrbio do sono. Acho que ele tem para dormir do distúrbio do sono, que é uma característica bem forte do autismo. E isso é algo que o Bernardo sempre teve muito, muito evidente. E sempre foi um fator muito difícil de lidar, né?
Então, esse é o principal sinal, tá? O segundo sinal, irritabilidade, agressividade. O Bernardo, ele sempre foi uma criança que se irritava muito fácil. Isso desde pequeno. Tanto que uma das poucas coisas que ele fazia com uns 10 meses, um ano, era cara de bravo. A gente falava com ele, faz cara de bravo. E ele fazia assim, cara de bravo. Que ele era muito bravo, tá? Ele era sempre com semblante muito fechado. Não era de rir muito, sabe? O Bernardo não expressava muitos sorrisos. Eram raras as vezes que expressava sorrisos. Foram poucas pessoas que tiram o sorriso dele. Eu tenho até um vídeo da avó da Cindy brincando com ele. Ele era a única pessoa que fazia ele gargalhar com 3 mesezinhos. E ele gargalhava com ela. Vou até colocar os vídeos aqui. Mas normalmente ele era uma criança muito fácil. Ele se irritava. Sempre teve dificuldade com o não, sabe? O não sempre tirou ele do sério. Isso eu tô falando que são características desde bebê, tá? Bebê ele era assim, ele se irritava, ele chorava, ele esperneava. Ele sempre teve essas características, tá? Terceira característica, sensibilidade auditiva. Pois é. O Bernardo, eu acho que eu já contei isso em alguns vídeos. Sempre quando eu falo de características, eu falo sobre isso. Porque é algo, são coisas que acontecem no decorrer que são tão marcantes que a gente sempre vai usar como norte, né? E como exemplos. Então, quando o Bernardo tinha 7 meses, eu acho que ele tinha uns 7 meses. E eu vou colocar a fotinho dele aqui no dia que eu fui num chá de bebê. Não foi no chá de bebê, foi num chá revelação. Do primo dessa. Nesse evento vocês vão ver a cara de bravo dele. Eu vou colocar a foto também nessa foto aí, pra vocês verem a cara de bravo dele. Gente, a cara dele super fechada era assim. Principalmente se a gente estivesse fora de casa. A gente saía, essa é a cara do Bernardo o tempo todo que tava na rua, assim. Cara fechada. E nesse chá de bebê, nesse chá revelação, foi uma das primeiras vezes que eu vi o Bernardo ter essa reação. Isso me assustou muito. Porque nesse dia, eu não vou dizer que eu liguei um gatilho, mas nesse dia, dentro de mim, eu não queria aceitar muito, mas dentro de mim eu falei, meu filho é diferente. Tem alguma coisa estranha com o Bernardo, não é normal. Eu acho que, se eu não me engano, eu cheguei até a comentar com a Cindy quando chegou em casa nesse dia. Eu falei, Cindy, não é normal uma criança agir como o Bernardo age. E ele já não dorme, ele tem dificuldade para dormir e ainda ter essa reação que ele tem assim do nada. Ele não ia no colo de ninguém, gente. O Bernardo não ia no colo de ninguém. Mas até então a gente só achava que era uma criança que não era sociável. Ele nunca foi sociável. É uma das características também. Nesse chá revelação, a gente tava lá de boa, mas eu sempre sentada com o Bernardo no colo, porque o Bernardo era pesado. O Bernardo pesava uns 8 quilos com 7 meses, muito pesado. Então eu sempre tava sentada e ele no meu colo, porque ele não ia com ninguém, nem com a Cindy, tá? Se a gente estivesse num lugar fora de casa, num ambiente fora, externo, saísse, principalmente com mais gente, nem no colo da Cindy ele ia, ele não ficava com ninguém, era só comigo. E aí a gente tava lá, e aí na hora da revelação, né, que estourou o balão, que saiu os papelzinhos lá, azul, que na época que era a revelação de um menino, né, todo mundo gritou, né, tipo assim, todo mundo ficou feliz, tipo assim, principalmente de quem votou que era menino, quem torcia que era menino, né, ficou feliz, gritou, Nessa hora, o Bernardo, ele entrou em pânico, ele gritou, e ele foi chorando, eu tive que sair com ele para fora da casa e ir lá pra esquina, subir o quarteirão assim, ó, era uma subida, uma rua de morro, subiu o quarteirão e ir lá pra esquina, que ficou longe do barulho, e pra mim conseguir acalmar ele. Aí eu fui falando com ele, ele foi acalmando, coloquei ele no peito pra acalmar, que o peito sempre acalmou muito ele. Era até um refúgio dele, né? Sempre que a gente saía e tivesse um lugar muito cheio, o Bernardo ficava praticamente o tempo todo no peito, ele queria peito o tempo todo, né? E dizem que é uma característica de quando a criança é autista, ela fica muito no peito, porque ela é um refúgio, né? Ela se sente segura ali, então é um refúgio justamente para ela não fazer interação social com ninguém. Então, assim, eu coloquei ele no peito e que ele foi calmando, conforme eu for calmando, eu consegui
e voltando, mas toda hora que chegava próximo do portão, ele começava a chorar de novo. Tanto que nesse dia, dessa hora em diante, eu não consegui entrar mais pra dentro da casa, onde estava tendo o chá revelação, e a gente teve que ir embora. Pedi o Uber e foi embora. Eu falei, vamos embora, porque não dá, o Bernardo não vai ficar aqui mais. Então esse dia me assustou muito. E aí depois disso aconteceu outras vezes esse evento. De a gente estar em lugares que pessoas fizessem algum barulho comemorando, algum barulho do nada, sabe, alto, e ele gritasse. Então ele sempre foi assim, com ambientes assim. Então assim, e eu não entendi o porquê aquilo, porque não é uma coisa que ele não estava acostumado, porque não era exposto àquilo, não, era uma coisa que ele estava acostumado, ele ficava exposto. Eu sei, é uma coisa que a gente conviveu desde bebezinho, e ainda assim, nessa época foi um sinal bem claro dele bem pequenininho. Então assim, a sensibilidade auditiva é um sinal. Quarto sinal, interação social. Gente, o Bernardo não fazia interação social alguma. O Bernardo, como eu falei pra vocês, quando a gente saía, ele sempre tava de cara fechada. Sempre de cara fechada. E não ia no colo de ninguém. Ninguém podia pegar no Bernardo, porque ele chorava. Então a interação social dele sempre foi zero. Outra coisa que ele não interagia também, se você... ele não tinha muita expressão facial, ele não interagia muito com aquela expressão facial de sorrir, ele só ficava sempre muito sério. O Bernardo sempre foi muito sério, ficava muito sério e muito bravo, ele sempre fez cara de bravo, tanto que era uma coisa que ele fazia muito. Mas ele não interagia socialmente com ninguém, criança, com ninguém. Não tinha, sabe aquela coisa de quando vê criança ficar todo feliz, sereré, querendo ir? Não. O Bernardo, você colocava... Quando ele começou a dar os passinhos dele, a gente saía com ele pra algum lugar, o que ele queria era andar. Ele não interagia com ninguém, ele só queria sair pra algum lugar andando. Então se a gente gosta de sair, um condomínio lá de externo, ele só queria andar na garagem. Ele não queria nem pro parquinho brincar com as crianças, ele queria andar na garagem, aí passava nos carros. Ele sempre gostou muito de letras e números, então ele ia lá com foco nas letras, nos números. Era só isso que ele fazia. Então ele nunca teve interação social, ele sempre teve dificuldade em interagir com as pessoas, sabe? Principalmente fora de casa, principalmente se a gente saísse num lugar que tivesse mais gente, aí que ele agarrava em mim, ele não saía de perto de mim pra nada, sempre com a cara fechada, zero interação. Esse foi desde bebê, tá, gente? Essas são características desde bebezinho. Quinto sinal, não olhava quando chamado. Ele não atendia quando chamado, então se a gente chamasse, ele não atendia. Ele olhava na sua direção se você fizesse algum barulho, tipo... Então se a gente fizesse algum barulho que chamasse a atenção dele, ele olhava na direção do barulho. Porque, curiosidade, ele queria saber que barulho é esse que você tá fazendo. Mas ele não olhava se a gente chamasse ele, Bernardo, isso ele nunca atendeu pelo nome. Nunca teve atendeu pelo nome quando a gente chamou. Nunca. Esse foi também um sinal muito claro desde o início. Só que a gente não tinha isso como um sinal, tá? A gente não deduzia que isso era um sinal do autismo. Simplesmente, foi o que eu falei, a gente linkou algumas coisas como sensibilidade auditiva, interação social, falta da interação social, não olhar quando chamado. Essas características eu linkei depois do diagnóstico. Sexto sinal e último, que sempre esteve ali e eu só não sabia que era autismo: brincar sem função. O Bernardo nunca teve interesse por brinquedos, na verdade. Ele nunca teve interesse por brinquedos. Ele tinha sempre interesse por coisas diferentes e geralmente que não eram brinquedos. Então, por exemplo, vasilha, tipo tapoé, vasilha de plástico, de cores vibrantes, escova de dente. E uma época que ele ficou fissurado em escova de dente. Isso foi desde pequenininho e bem antes do diagnóstico, tá? Ele era um hiperfoco dele, escova de dente. E ele gostava de tudo que era diferente, pedra, coisas assim, que não tem nada a ver com brinquedo. Era muito raro um brinquedo chamar a atenção dele. Normalmente, os brinquedos que ele mais brincou, que eu via mais o Bernardo brincando, ou era brinquedo que podia levar a boca e que tinha alguma textura diferenciada, que aí ele mordia, que desde pequeno ele sempre teve muito esse negócio
Não é 7, mas se eu fosse falar mais um, eu ia falar que ele tem disfunção sensorial, né? Desde pequeno, ele tudo, absolutamente tudo ele leva à boca. E ele gostava de coisas que tinham texturas. Ou que acendia luzinha, cantava musiquinha, porque ele gostava de coisas que chamassem atenção. Então ele ficava olhando pra luzinha, pra musiquinha. Mas ele não brincava com o brinquedo, ele não dava função pro brinquedo. Ele nunca brincou e nunca deu função com o brinquedo. E quando ele brincou com alguns brinquedos, que foi depois do aniversário dele de 1 ano, que ele ganhou alguns carrão, ele ganhou os carros grandes, ele se interessava pelos brinquedos como? Ele virava os carros de ponta cabeça e brincava com as rodas. Ele gostava de ficar vendo a roda rodar assim por horas. Esse era o interesse dele com o brinquedo, né? Então ele nunca brincou com função. Uma coisa também que eu fui entender depois, tá? Tem outros sinais, gente. Tem vários outros sinais, como eu falei. Se eu fosse falar mais um sinal, seria disfunção sensorial, porque tudo ele leva à boca, ele conhece as coisas com a boca. O movimento do vai e vem, né? Então, estereotipias seria um sinal. Ele sempre teve estereotipia desde pequenininho. Ele não engateou, o Bernardo não engateou. Ele andava só de bunda, pulando de bunda. E aí ele fazia muito esse movimento do vai e vem. E ele tinha impulsos de se jogar para trás. Então, toda vez que ele estava ou emocionado, ou com raiva, ou feliz, qualquer coisa, qualquer sentimento, a forma dele expressar era se jogando para trás. Então, eu não podia deixar ele sentado sozinho no chão, porque ele se jogava para trás e ele batia a cabeça, então ele podia se machucar, tá? Então, tem vários sinais que hoje a gente entende que eram sinais do autismo, eram sinais que o autismo já estava ali, a gente só não via. E eu tenho um vídeo no canal que eu já falo sobre poda e os sinais, esses sinais que já estavam ali, mas que eu só consegui linkar depois do diagnóstico, eles afloraram muito mais depois da poda. Sabe, antes eram sutis, mas quem convivia sabia, viu? Então é o que eu tô falando. São 2 ou 3 que eram muito evidentes, os demais eram sinais que a gente entendeu que era autismo depois do diagnóstico. A gente foi pesquisar e viu e falou, tá, isso era autismo. Mas os 6 sinais são esses, até deixei alguns bônus aí, né? Uns 2 ou 3 bônus aí pra vocês, mas os sinais são esses. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você ficou até o final aqui comigo e ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, tá? Aperta no vermelho aí, se inscreva no canal, deixa sua curtida, curte esse vídeo. Se quiser entrar no canal, fique à vontade de maratonar nos vídeos. Tem vários vídeos de vários assuntos bem interessantes. Se você tá suspeita sobre o autismo do seu filho, ou está investigando e quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo, sobre essa comunidade, sobre essa deficiência, eu tenho muitos vídeos que eu falo de várias características do autismo, vários direitos e várias coisas que eu ensino até sobre algumas coisas, sobre como você ter acesso a alguns direitos do seu filho. Então entra no canal, não deixa de entrar e assistir os vídeos, tá? Fique à vontade para você maratonar nos nossos vídeos. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida de alguma coisa e alguma coisa não ficou tão bem explanada pra vocês. Deixe no comentário, comenta aí pra mim, fala como é que foi pra você. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, tá bom? Quem sabe alguém que tá em dúvida, que vê o filho fazendo as mesmas coisas que o meu filho fazia, e na hora que vê esse vídeo vai, né, ter um gatilho pra poder pelo menos procurar uma ajuda médica, né, uma ajuda profissional pra poder investigar melhor sobre isso. Melhor tirar a pulga atrás da orelha, né? Melhor prevenir pecar por excesso, né? Do que atrasar um tratamento, um acompanhamento que pode muito bem retardar sinais mais fortes ou até mesmo atrasos desnecessários no desenvolvimento dessa criança, né? É isso, obrigada por ter ficado comigo até aqui e beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, até o próximo.